tenho a satisfação de receber hoje aqui nos estúdios da 98 FM o Rafael Rosa. Vem acompanhado do nosso amigo Virgílio, é o pessoal da SPE Parque. Ele é o gerente, o gestor operacional da SPE Parque. O que é a SPE Parque para quem não conhece ainda? SPE Parque é a empresa que administra o estacionamento rotativo aqui em Teófilo Otoni. E aí muita gente questiona qual que é a necessidade de um estacionamento rotativo, por que tem a necessidade de ter uma empresa como essa, por que a gente tem que pagar para estacionar o nosso carro no centro da cidade? Isso tudo é que nós buscamos esclarecer para você hoje, até porque tem muita coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, o resultado na geração de empregos e também nas outras questões sociais que esse estacionamento representa para Teófilo Otoni. Tem problemas? Tem, como qualquer outro setor. Mas é exatamente sobre isso que a gente quer tratar aqui hoje com o Rafael, o nosso convidado. Rafael, boa noite. Obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco pela primeira vez, participando ao vivo do programa A Voz dos Vales. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanilson. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar fazendo essa apresentação, essa reapresentação da SPE, né? Eu lembro que logo na apresentação a gente veio aqui na 98, fez toda uma apresentação para a população e é bom sempre reforçar a importância do estacionamento rotativo para a cidade, o que ela traz de benefícios para o município, tanto na parte operacional do trânsito, quanto na parte social também da cidade. Bom, eu vou começar então com essa primeira pergunta aí. O que eu ganho? Eu tenho um espaço que é público, uma avenida, por exemplo, como a Getúlio Vargas, que é uma avenida pública. Aí eu chego lá para fazer uma compra num determinado estabelecimento comercial, tenho que pagar lá R$2 para ficar 1 hora com o meu veículo estacionado. Qual que é a vantagem? O que eu vou ter de lucro nisso aí? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né? Então vamos fazer um apanhado geral desde o início. Para que serve o estacionamento rotativo? Eu acho que isso é importante para a gente iniciar a conversa, até para os ouvintes entenderem o objetivo final do estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo ele é uma ferramenta que auxilia na distribuição das vagas para que mais pessoas possam acessar o estacionamento rotativo e a área central, né? A gente tem um problema que a gente tem um crescimento de número de veículos, né? Então aí ao longo de 10 anos dobrou o número de veículos na cidade, só que os espaços para estacionamento, eles na verdade reduziram, né? Então assim, às vezes tinha bolsões que foi transformado em um prédio, mas na rua mesmo, não se aumentou nem se diminuiu. O espaço é o mesmo com o dobro de veículos. Então, o estacionamento rotativo pago ele é uma ferramenta que democratiza o espaço público para que mais pessoas possam estacionar. E como que é feita essa democratização? Como que se gera essa rotatividade? Com o pagamento da tarifa, né, que ainda é a mesma tarifa desde quando que foi implantado, exatamente, não houve ainda alterações no valor. E também pelo tempo de permanência do veículo na vaga, né? Então, os veículos eles podem permanecer até 2 horas estacionados na mesma vaga e devem fazer a rotatividade. Essa é a regra principal do estacionamento rotativo, tá? E é isso que a gente, nos últimos meses, vem reforçando muito essa fiscalização para que a gente consiga cumprir de forma mais objetiva o estacionamento rotativo. Então, assim, resumindo, esses dois fatores, que é o tempo de permanência e o valor da tarifa, eles servem para gerar essa rotatividade, para que um funcionário de uma loja, ou o próprio dono, o usuário ali da área central, ele não deixe o carro o dia inteiro lá e com isso ele tire a vaga do munícipe que quer ir comprar no comércio. Isso acontecia muito, né? O cara chegava para trabalhar, ele tinha um carro, por exemplo, aí parava o carro lá 7, 8 horas da manhã, no horário que ele chegava, muitas vezes almoçava aqui mesmo pelo centro da cidade, só ia tirar às 17, 18 horas, no horário que estava deixando o trabalho. Quer dizer, só ele ficava utilizando aquela vaga. Então, nesse ponto aí, serve para democratizar então esse espaço. Exatamente. A gente já viu, eu que venho aqui desde a implantação na cidade, a gente viu uma evolução muito grande, então a gente tem fotos e ocupações daquele tempo. Houve uma melhora, dá para melhorar muito mais ainda quando a gente conseguir conscientizar mais o usuário a respeitar, né, o tempo de permanência, a fazer o pagamento da tarifa e com isso a gente pensar num todo, né, que o objetivo é esse. E até que levando-se em consideração o custo atual, que é desde quando foi implantado o mesmo valor com aquele que é cobrado pelos estacionamentos privados, o custo do estacionamento rotativo
é bem mais em conta, né? Apesar de ser numa via pública, mas é bem mais em conta, você paga apenas R$ 2 por 1 hora de estacionamento. Exatamente. O que é considerado, às vezes, as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm o entendimento do que é feito com esse valor arrecadado, né? Esse valor arrecadado, ele serve justamente para a gente pagar a operação do estacionamento. O custo do monitor, depois a gente vai entrar nesses detalhes da quantidade de funcionários e tudo mais, outorga para a prefeitura. Quando a gente participou da licitação, a prefeitura exigia que se repassasse um valor para ela mensal. Então, tudo isso são custos que entram na questão operacional para que o serviço possa ser implementado e ser operacionalizado na cidade. Bom, aí tem uma outra pessoa aqui, é quase um xará, o Evanilson, ele está fazendo uma colocação aqui, eu gostaria até que você comentasse sobre isso, porque uma das condições para a entrevista aqui do Rafael, e ele próprio colocou, Evanilson, nós não vamos fugir de pergunta nenhuma, nós estamos aqui para esclarecer tudo que a população precisa saber. Aí o Evanilson Lopes, ele faz uma colocação aqui, na opinião dele, diz o seguinte: boa noite, Evanilson, isso aí é só para ganhar dinheiro. Se você paga, você pode ficar o dia inteiro. Os próprios agentes falam que não precisa tirar o carro do lugar caso o tempo seja pago novamente. Isso procede assim? Ou como é que funciona? Por exemplo, eu estou mais de 1 hora parado, 2 horas, né, que é o tempo limite, parado numa mesma vaga. Eu vou lá e pago de novo. Se eu permanecer naquela mesma vaga, o que acontece? É bom salientar, e realmente a informação dele não é uma informação errada, tá? É a sensação que o município tem hoje no município. É importante a gente lembrar que a SPE, os monitores da SPE são monitores, eles não são agentes de trânsito, tá? Então, nós orientamos, nós colocamos nas placas, a lei está bem específica que a permanência é de 2 horas. A fiscalização, ela é por parte da Polícia Militar, desde que a gente não tem mais o órgão da Teotrans, que tinha anteriormente. Foi né? extinto, Foi extinto até antes da gente entrar, né? Foi extinto. Então, por isso que a gente fala muito naquele negócio da conscientização, e é um reforço que a gente está fazendo também com os nossos monitores para que eles passem para os usuários para que se respeite, né? Que nem eu falei assim, fator de respeito. Primeiro é o pagamento e as 2 horas, tá? Então, assim, entre eu chegar lá e não pagar e permanecer o dia inteiro, o pagamento já me deixa dentro da legalidade nesse período de 2 horas, né? Então, o que o pessoal faz? Eu preciso ficar mais tempo, só troca de vaga para que a gente consiga gerar essa rotatividade na área principal. E sim, a gente está orientando melhor os nossos monitores para que eles passem essa orientação, tá? Para que retire o carro depois de 2 horas, porque aí sim a gente vai ter a rotatividade completa dos veículos. E aí é importante que o usuário, o proprietário de veículo, ele tenha bom senso e tenha principalmente educação com os monitores que estão lá. Você tem que entender que o monitor que está lá, ele está ali para cumprir o papel dele, ele foi contratado para aquilo. É o emprego dele, né? E ele tem que cumprir as determinações que são passadas, ele tem que cumprir o papel para o qual ele foi designado. Né? Se você tem alguma reclamação a fazer, você tem a própria ouvidoria da SPE Parque, você pode ir lá na empresa, que fica ali na Padre Virgulino, fazer a sua reclamação, mas nunca maltratar o agente, né? Nunca maltratar o monitor, porque o cara tá ali para ganhar o sustento dele também. Aliás, é um fator positivo porque acabou gerando muitos empregos aí, inclusive para jovens de baixa renda que não tinham uma oportunidade de trabalho e que conseguiram desde a implantação do estacionamento. Hoje nosso quadro de colaboradores, a gente tem cerca de 60 funcionários. 60? Né? 60 funcionários. Então, são 60 famílias, que nem você falou, o primeiro emprego de muitos, mas muitos estão lá há 3, 4 anos, têm filhos e dependem da família, dependem dessa arrecadação, né, desse salário, para poder pagar seus custos. Então, são 60 famílias diretamente, então isso aí envolve mais de 100 pessoas indiretamente que são beneficiadas com o estacionamento, né? Que nem eu volto a falar, o ouvinte antes ali, ele colocou, é uma ferramenta de arrecadação. Não, se precisa se arrecadar para que consiga se pagar esses custos. Porque, de alguma forma, se a gente não arrecadar e esse serviço fosse público, a própria prefeitura teria que pagar para ter os agentes na rua, ter os monitoramento, né? E a gente sabe que a prefeitura já concede isso através de uma licitação, justamente para empresas com conhecimento fazerem essa gestão, né? Então, já passou muita gente, né, no nosso quadro, desde de pessoas, jovens aprendizes até pessoas aí, a gente não tem questão de idade, então
30, 40, 50 anos tiver a trabalhar, ela vai trabalhar, né? Então a gente dá essa oportunidade aí, a gente sempre está com portas abertas para entrega de currículo e tudo mais, né? Agora são 18 horas e 53 minutos. Ô, Rafael, eu queria saber o seguinte: desse recurso arrecadado, qual que é o montante que fica para a prefeitura? Qual que é o montante que é repassado para a Polícia Militar? O que que fica para a empresa? E você tem conhecimento de que forma que esse recurso é reinvestido aqui no município? Então, eu fiz um apanhado aqui desde o início do estacionamento rotativo, só para fazer uma breve explicação de como que veio esse percentual, tá? Então, nós temos cerca de 10% do valor de outorga, que é pago. O que é isso? É pago para o município, tá? O município lá na licitação ele falou assim, eu quero que me pague no mínimo 10% do valor da arrecadação. Então é pago 10% para o município diretamente. Nós não repassamos para a Polícia Militar. Nós repassamos para o município e aí o município que faz os repasses na qual eles entendem que seja importante. De acordo com o convênio da prefeitura com a polícia. Exatamente. Então, assim, desde o início da operação, nós repassamos 714 mil reais para o município. 714 mil reais? Exatamente. Já tem quanto tempo de atuação aqui? São... Desde 2016, eu acredito. 17. 2017. Exatamente. A nossa licitação é de 2015, só que daí houve uma paralisação, né? E aí retomamos o início da operação em 2017. Pois é, R$1 milhão dava para fazer um investimento bom, inclusive na recuperação das próprias vias, né, na sinalização da região central, reinvestindo esse dinheiro no próprio trânsito, né, gerando benefícios para o próprio usuário. Aí tem outra pergunta que eu acho interessante aqui do Thiago Medina. Ele quer saber o seguinte: meu carro está parado lá, numa vaga do estacionamento rotativo do SPE Parque. Aí suponhamos que eu dei um azar e o carro foi furtado, foi roubado. A empresa, ela é obrigada a assumir esse prejuízo? Como é que funciona isso aí em contrato? Bom, na própria licitação ela já ficou bem específica que o serviço de gerenciamento de estacionamento rotativo, ele não determina a guarda do veículo. Então, o veículo, ele não está com nenhum seguro no momento que ele estaciona na via. É como se ele estivesse estacionando em qualquer rua normal, né? Ele não tem o seguro e isso é um fator predominante também para a participação em licitações. Então, hoje no Brasil, nós temos em mais de 1.000 cidades com estacionamento rotativo. Funciona da mesma forma? Da mesma forma. Não existe esse seguro. Senão, o usuário pagaria aí R$7, R$10 por uma permanência na vaga. Aumentaria o valor do tempo, né, que o carro está estacionado, porque ele teria essa garantia a mais também de qualquer problema que acontecesse com o veículo receber, como acontece no estacionamento privado. Aí é diferente, se o cara está dentro do estacionamento privado, é por isso que a obra, que o valor do recurso do estacionamento privado, ele é mais caro, né, do que na questão do estacionamento rotativo. O rotativo é só para democratizar aquele espaço ali e garantir, né, uma melhor distribuição dessas vagas. Já no caso do privado, não, o cara tem a garantia. Se bater o carro lá dentro, por exemplo, o proprietário do estacionamento ele tem que pagar. Exatamente. Uma outra pergunta que o ouvinte fez antes ali, e você complementou, né, qual o percentual da SPE? A SPE hoje, muitos poucos meses, fechou no azul, tá? Ela trabalha muito, agora a pandemia foi horrível também para a gente, e a gente sempre busca equilibrar esses números, né? Então a gente está sempre fazendo essas ações para que o usuário respeite, porque quando ele respeita, o benefício vem para todo mundo, né? Então hoje a SPE, numa maneira geral, como empresa, nós temos diversas outras empresas no grupo, mas como empresa Intel Flotone, ela trabalha deficitária justamente por essa questão da falta um pouco de respeito do usuário final, né? Aqui a Ivote, deve ser Ivonete, né? Batista, ou Ivone Batista, algo nesse sentido. A Ivonete Batista está dizendo aqui o seguinte: boa noite, Vanilson. Pergunta para ele, por favor, como são distribuídas as vagas para deficientes? Pois eu, como deficiente física, vejo que a cada dia essas vagas estão diminuindo. Ou muitas vezes estão sendo mal utilizadas, né? O cara chega lá e acha que ele, por ser portador de uma deficiência física, que ele tem o direito de ficar lá o dia inteiro, e não pode ser assim, né? Não pode. É uma pergunta muito interessante também. O que determina tem duas resoluções, eu não vou me lembrar o número agora, mas existem duas resoluções do CONTRAN, na qual determina que 5% das vagas são destinadas aos idosos e 2% das vagas à pessoa portadora de deficiência, né? Então, assim, essas vagas, elas não somem, elas são mal utilizadas. Então, novamente, a gente volta naquele ponto na qual a gente tem que acionar a autoridade de trânsito, que no caso é a Polícia Militar,
para que ela veja se o usuário que está estacionado naquela vaga definida para uma pessoa portadora de necessidades especiais, ela está com cartão, por exemplo, aquele cartão que é obrigatório botar no para-brisa, né? Então, a SPE, ela não tem gerência fiscalizatória sobre esse tipo de vagas. Assim como, da mesma pergunta, às vezes, na vaga de moto estacionou carro na vaga de moto. A gente não pode fazer a remoção. Quem faz a remoção é a autoridade de trânsito. E a autoridade de trânsito, nesse caso, é a Polícia Militar, que para agir depende de um convênio com o município. Então, uma coisa é gerenciar as vagas do estacionamento rotativo, outra coisa é fazer cumprir a legislação de trânsito, que aí não é papel da empresa, é papel e nem do monitor. Por isso que eu estou dizendo, você tem que respeitar o monitor e colocar ali aquele que está trabalhando como se ele fosse seu filho, que estivesse precisando de uma oportunidade de emprego, que a empresa veio e deu para ele a condição de trabalhar para gerenciar uma área de estacionamento rotativo determinada para ele. Então você tem que entender isso aí. As pessoas precisam ser mais educadas nesse sentido. Eu já vi muita gente maltratando os monitores como se o monitor fosse culpado por qualquer coisa. Aqui tem até uma pergunta que é interessante aqui da Amanda também. Ela diz o seguinte: eu quero saber qual que é o horário mínimo que eu posso ficar parada sem pagar o estacionamento, porque quando a gente paga, quando a gente para, já logo tiram alguma foto, e aí você tem que pagar 1 hora para ficar ali por 5 minutos. Tem tempo de tolerância ou não tem tempo de tolerância? Não. O que determina a lei e o documento licitatório, né, que promove toda termo de referência, enfim, onde determina as regras. Não existe um tempo de tolerância. Tá? O que a gente faz é o seguinte: para não prejudicar o usuário de imediato, nós fiscalizamos a placa. Não tem o débito automático, por exemplo, que é aquela compra antecipada, não adquiriu o ticket pelo aplicativo, não comprou o ticket com o monitor, nós damos uma tolerância para pagamento de 5 minutos. Porque o que acontece? Às vezes o usuário está ali, ele estacionou, veio o monitor, não viu o monitor veio, só que ele está lá dentro da loja, lá habilitando o estacionamento dele, ou está entrando no aplicativo para habilitar. Então, ele tem esse tempo de 5 minutos. Né, mas isso não é uma gratuidade, não é uma tolerância. É o tempo que ele leva para ser notificado. Tá? Aí depois eu quero entrar num detalhe sobre as regras da notificação, para a gente falar rapidinho, para que os usuários, os munícipes, fiquem atentos às questões das multas, que é multa conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Agora são 19 horas, para fechar, né? Infelizmente o que é bom dura pouco, né? O tempo tá passando rapidinho aqui, que são esclarecimentos importantes, mas eu vou trazer o Rafael aqui, e o Vigílio e outros da própria SPE Parque, porque é um assunto que a gente vai ter muito ainda que debater, até por uma questão de consciência e de educação. Estacionamento rotativo hoje, gente, funciona em várias cidades do Brasil. Chega em Valadares, tem, você chega em Belo Horizonte, tem, funciona. E tem que funcionar, porque senão ninguém consegue parar um carro mais na região central. Eu me lembro aqui em Teoflotano, você chegava com um veículo para poder parar ali 5, 10 minutos, você não encontrava uma vaga. Né? A gente não gosta de pagar, queria ter tudo de graça, era ótimo se pudesse ter tudo de graça. Mas para que a coisa possa funcionar, você tem que ter funcionário, ué. Você vai contratar o cara para poder fiscalizar. Outra coisa que eu achei interessante, porque quando a gente antes não pagava, logo já vinha uma notificação e aí já chegava para remover o carro. Não, hoje o que acontece? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu paro o carro lá, eu tô com pressa, eu não consegui esperar o monitor para poder colocar o crédito ali. Deixo lá, chego lá 2, 3 dias depois, aí eu pergunto pro rapaz: ó, quanto é que tem de débito na minha placa? Ah, você tá vendo aqui R$6, que você parou tal dia assim, tal dia assim. Você vai lá, paga, resolve o seu problema, pronto, acabou. Eu acho que isso aí foi uma coisa muito bacana, porque flexibilizou nessa questão, não apreendendo logo imediatamente o veículo, não removendo logo imediatamente o veículo e dando uma oportunidade também para que você não tenha que perder tempo esperando ali até o monitor que pode estar atendendo outra pessoa chegar para fazer esse pagamento. Eu vou dar uma reforçada e rapidamente falar sobre esse assunto, porque é um dos mais importantes aqui, para que o munícipe ele comece a ficar mais atento sobre isso. O que acontece? Que nem você falou, não pagou, não achou ali, ele tem a oportunidade de pagar logo em seguida para o monitor, evitando que fique com débitos no carro, que nem você falou, no outro dia pagou e tudo mais. O que a gente está reforçando na fiscalização agora junto às autoridades, né? Para que os veículos que sejam reincidentes no estacionamento, por incrível que pareça, Ivanilson, a gente tem carros com mais de 2.000 notificações em aberto. Ah, que isso. É um absurdo. É absurdo. Então, assim, muitos carros têm 1.500, 600, 700... Esses veículos mais reincidentes, não digo assim, 2, 3 ali, a gente vai conversando com o motorista, tem 2, 3 em aberto, para efetuar o pagamento, porque senão vai ser
multado, né, de acordo com o Código de Trânsito. O Código de Trânsito. E lembrando que a multa é R$ 195. E ainda pede ponto. 5 pontos na carteira, é uma multa grave. Então tem que ficar de olho, quem tem débito com a SPE, tem que ir lá e quitar. Procura os monitores, quita. Se for um débito alto, a gente faz parcelado aí até em 5 vezes. A gente só não pode dar desconto porque isso é um dinheiro público. Então, o que a gente faz? A gente repassa para o município também esses 10% mais os impostos. Então a gente não pode dar desconto, a gente não pode reverter em crédito, porque isso é uma coisa pública. E dinheiro público a gente tem que cuidar mais que o nosso, né? Então, quem tiver esses débitos altos, evitem ter o seu carro guinchado e receber uma multa também. Porque aí vai ser pior ainda. 195 mais guincho, mais pátio, acaba ficando... Só a despesa do guincho já dá pro cara pagar quantas vezes o estacionamento, né? Então, você tem que pensar por esse lado também. E outra coisa, se você sabe que tem o débito, você parou lá, sabe que ali é pago, você tá sabendo que você vai ter que arcar uma hora... vai caducar? Vai não. Uma hora você vai ser cobrado daquele débito ali. Então, é interessante que você resolva. Ô Rafael, te agradeço muito pelos esclarecimentos, tá? Eu fico muito feliz em saber, pelo menos de uma coisa que eu sempre batalhei nisso, e eu era fã quando era na época da Guarda Mirim. Infelizmente acabou a Guarda Mirim, né? Porque vieram com aquela ideia de que adolescente não pode trabalhar, e aí tiraram os guardinhas, que nós tínhamos estacionamento rotativo naquela época, era o faixa azul, naquela época, que era pago também, mas era para Guarda Mirim. Acabou a Guarda Mirim, né? Mas tem outras pessoas de baixa renda que estavam sem oportunidade e que agora têm condição de viver com esse salário da SPE Parque. Com certeza. Quando a gente ouve essa mudança, até eu pesquisei muito quando eu entrei na cidade, ouvia determinações jurídicas, judiciais, para que os menores não pudessem trabalhar e receber dinheiro nas vias, né? Então, com certeza, a gente tem aí hoje... no nosso quadro, mais de 60 pessoas trabalhando, são pessoas de baixa renda, são pessoas que precisam desse emprego ali para sustentar suas famílias. E a gente está à disposição, sempre quando tiver dúvida, liga para a gente. Você também, Vanilson, tem alguma demanda dos ouvintes, pode passar para nós, a gente volta aqui quantas vezes for necessário, a gente está aí com o canal aberto para auxiliar a população. E está muito flexível, né, gente? A gente temia pelo seguinte, não tem tolerância, o cara parou, não pagou, chega lá, já guincha logo o carro do... Não tá acontecendo isso, tá? O camarada tem um prazo para poder ir lá procurar pagar, não paga se não quiser. Aí também aí o sujeito tá querendo demais, né? Você quer ter vaga, quer estacionar seu carro, sabe que é cobrado e não quer pagar, aí também é demais. Então você não acha que aquilo vai caducar, porque não vai caducar, uma hora você vai ter que pagar. E é melhor você acertar o débito tranquilamente, se for um débito que já tá num valor mais alto, parcelar, como ele disse, do que ter o dissabor de uma hora ou outra. Chegou lá, viu que tem débito demais, guincha o carro, remove, e aí vai ser uma dor de cabeça. Você vai ter que pagar diária de pátio, vai ter que pagar guincho, vai ter que pagar multa, e ainda vai perder ponto na carteira. Aí é uma questão também de consciência de cada proprietário. Ô Rafael, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, por estar aqui e, inclusive, disposto a responder toda e qualquer indagação. Todas as que eu vi aqui, que eu tive acesso, eu repassei para você. E a população que tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente, porque se não for imediatamente, posteriormente a gente procura os representantes da SPE Parque para que esclareça isso aí e explique como é o funcionamento do estacionamento aqui na nossa cidade. Obrigado pela presença e sucesso para você. Obrigado, Vanilson. Obrigado a todos os ouvintes e a gente se coloca à disposição para maiores dúvidas. O Rogério Lemos mesmo está dizendo aqui, o pensamento dele é o mesmo meu, ó. Eu acho muito bom para os jovens que estão tendo acesso a esses empregos. É o que eu penso também. A gente tem que procurar gerar oportunidade de trabalho. O importante também é que esses jovens, geralmente é o primeiro emprego deles. A gente não pede com que tem alguma experiência, nada. Porque a gente vai moldar ele lá dentro. A gente vai dar todo o treinamento, vai ensinar ele e ele já vai sair com uma carreira aí já iniciando. A gente sabe que é uma empresa de passagem ali, de primeiro emprego, e a gente tem essa consciência que